queridos alunos, tudo bom? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje a nossa videoaula será um resumo da aula do CMSP da semana entre 4 de maio a 8 de maio. Iremos fazer um resumão em duas partes, tá? Como vocês estão notando aí no vídeo, ó. Essa é a aula 2, vídeo 1. Então, na aula 2, nós vamos dividir em vídeo 1 e vídeo 2, para não ficar tão cansativo para vocês, né? Então, vocês podem assistir a primeira parte, depois, se quiserem assistir na sequência, pode. Se quiser dar um tempinho assistir depois, não tem problema nenhum. Então, dividir em dois, para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? A primeira parte será uma análise de mapas mais antigos, tão pouco conhecidos por nós, tá? Vamos ao tema? Então vamos lá. O sujeito e seu lugar no mundo. A habilidade dessa aula será analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações de conflitos, intervenções militares e ou influência cultural em diferentes tempos e lugares. A unidade temática será o sujeito e seu lugar no mundo, e o objeto de conhecimento a distribuição da população mundial e o deslocamento populacionais. Fica corretinho aí. Bom, deixa eu explicar para vocês essa unidade temática e objeto de conhecimento. Nós iremos usar esses dois tópicos nas próximas aulas também, tá? Porque ela está relacionada a essa hegemonia europeia. Nós vamos primeiro retomar desde o início como que a hegemonia europeia começou a ser exercida no mundo até chegar aos dias de hoje, porque aí vocês terão uma visão completa por que a Europa é um local de grande concentração econômica, né? De por que a moeda, o euro, por exemplo, tem uma força muito grande no cenário mundial, mais até que o dólar, correto? Então, antes vamos pensar um pouquinho, antes da gente analisar os mapas. A importância da cartografia. Tá? O que é a cartografia? Tá? Ela é um tema importante para a geografia, tá? Porque ela é a ciência que estuda o espaço terrestre através dos mapas e plantas. Então, o homem, desde o seu primórdio, ele teve a necessidade de descrever o espaço que ele mora, ou a área que ele reside, ou o local que ele está. Então, ele fazia desenho em cavernas, ele começou a descrever toda a área de floresta, de casas ao seu redor, justamente de uma forma de se localizar e se impor naquele espaço. Tá? Então, a cartografia nada mais é do que carto, que vem de planta, grafia, que vem de escrita. Então, escrita, estudo do espaço, da descrição de uma planta, de um mapa. Tá? Então, por isso que é a origem do nome cartografia. Bom, você já parou para pensar como a sociedade vai estruturando o espaço geográfico no decorrer do tempo? Para compreender, alunos, a produção do espaço mundial como um processo de longa duração, é fundamental entender que as visões do mundo mudou e continuam mudando ao longo dos séculos. De acordo com as características de cada sociedade e do acúmulo de conhecimentos científicos e tecnológicos que estão sendo produzidos. Tá? Nós já falamos muito em mapa, né? E também já falamos muito da Europa, já vimos a União Europeia, nós notamos algumas atividades no início do ano, nas aulas presenciais e agora também com o vídeo anterior. O meio natural, num mundo pouco conhecido, o livro que contém esse mapa foi escrito em 623, tá? Impresso pela primeira vez em 1472. Portanto, esse mapa é um mapa que foi produzido durante a Idade Média. Nesse período, a Igreja Católica exercia grande influência sobre os políticos da época. Então, se vocês olhando o mapa agora, vocês vão até alguns de vocês vão até rir, né? Achar um mapa tão simples, tão fácil. Mas naquela época se conhecia pouco
do planeta Terra, né? O máximo que o ser humano mesmo, dito desenvolvido europeu e alguns asiáticos, era a faixa de terra entre a Europa, a Ásia e um pouquinho da África, né? Fora isso, ninguém conhecia mais nada, né? A representação aí cartográfica que vocês estão vendo, preferida, foi a imagem do mundo em mapas mundi circulares, o chamado mapa de roda. Por isso essa forma do mapa que vocês estão vendo aí, o mapa TO. O que é isso? O modo como é disposto em TO, tá? Então, em forma de T, e é constituído pelos rios Tanais e Nilo, no sentido horizontal, tá? E no sentido vertical, pelo mar Mediterrâneo. Tá? Olha aqui, ó, tá? Pelo mar Mediterrâneo. E esse conjunto é cercado por oceano, mar e oceano. Tá? Vamos agora, então, analisar dois grupos de perguntas. Quando o marcador de tempo aqui acabar, a gente volta para respondê-la junto com você. A primeira, indique quais continentes estão representados no mapa, nesse mapa aqui. Quais continentes estão aqui? Tá? E a B, indique quais continentes não estão representados no mapa. E por que esses continentes não aparecem no mapa? Vou dar um tempinho aqui para vocês e a gente volta daqui a pouquinho. Pronto, passado esse tempinho, vamos ver se as respostas que eu vou estar colocando agora foi parecida com a de vocês, ok? Então vamos colocar de novo o mapa aqui, tá? O mapa de roda. E vamos responder essas duas primeiras perguntas. A primeira que eu fiz, indique quais continentes estão representados no mapa. Quem respondeu Ásia, Europa e África, parabéns, acertou. E a segunda pergunta, indique quais continentes não estão representados no mapa. Por que esses continentes não aparecem no mapa? Bom, eu sei que vocês devem ter pensado em várias respostas. Uma delas foi o que eu falei anteriormente. O homem nessa época só conhecia essas três regiões aí. Tá? Então, América, Oceania e Antártida não estão nesse mapa. Então, quem pensou naquele comentário que eu fiz, acertou. Ok? Agora vamos ver também mais duas perguntas, tá bom? Explique qual visão do mundo apresentada no mapa. Tá? E a representação desse mapa reflete as técnicas cartográficas disponíveis na época? Justifique sua resposta. Então, duas perguntinhas para vocês responderem, as duas últimas, e a gente volta daqui a pouquinho.
Beleza, passado o tempinho novamente dessas duas últimas perguntas sobre o mapa de roda, vamos responder essas duas últimas agora. Explique qual a visão do mundo apresentada no mapa. Quem pensou que é uma visão europeia, que eu acredito que a maioria deve ter pensado, acertou, pois sendo o mapa da Idade Média, ainda não tinham inventado as caravelas para descobrirem outros locais do globo. Ah, professor, eu posso ter pensado diferente de você. Eu pensei que eles ainda não conheciam outros continentes, como você falou na pergunta anterior. Tudo bem, é verdade, porque eles ainda não tinham tecnologias ou outras invenções capazes de avançarem mar adentro. Tá? A D. A representação desse mapa reflete as técnicas cartográficas disponíveis da época? Eu acho que sim. Né? Olha lá, os mapas eram feitos conforme regiões exploradas e habitadas pelos homens. Eles iam descrevendo o mapa conforme os locais que eles iriam conquistando no decorrer do tempo. Então, eu acho que ele reflete sim a representação cartográfica da época, ok? Agora nós passamos ao nosso segundo exemplo de cartografia. Esse é um mapa do planisfério de Cantino, de 1502. Tá? O planisfério de Cantino, pessoal, mostra o mundo como ficou conhecido no final do século XV e início do século XVI, depois das viagens de exploração realizadas pelos portugueses, espanhóis, ingleses, franceses às Américas, África e Índia. Tá? Imagine que nesse período as viagens entre Portugal e o Brasil poderiam durar mais de 40 dias e eram extremamente precárias, desconfortáveis e perigosas. Ó, vocês podem perceber aqui nesse mapa já entra o litoral brasileiro. É um mapa simples, ele não tem contorno da América em tempo real, né? São descrições, eles estavam descobrindo o continente ainda. Notem que a África eles já tem uma leve semelhança com a descrição de agora, a Europa já está mais próximo da realidade e tem outros locais que são meramente descrições, tá vendo? Olha a parte da China, da Índia, não tem tanta definição assim, porque eles não conheciam, olha, tá vendo? E não esqueça, sempre uma visão centrista europeia, tá vendo? Sempre a Europa no centro do planeta, tá? E olha que interessante aqui que eu vi também em algumas vezes que eu estava observando esse planisfério de Cantino. A linha de Tordesilhas, ó, a divisa entre portugueses e espanhóis, tá vendo? Olha aqui, terras que os portugueses podiam explorar e as demais terras que os espanhóis poderiam explorar. Tá? Os desafios, pessoal, enfrentados pelas tripulações eram constantes, além das mortes ocorridas pelos naufrágios das embarcações em decorrência de tempestades. Muitos morriam devido às doenças, ataques de piratas e também das lutas travadas com o nativo. Notem que o mapa, mesmo com a descoberta do continente americano por Colombo, os contornos são feitos por deduções, tá? E desenhos que os cartógrafos na época faziam conforme iam conhecendo o continente. Bom, queridos, com esses mapas aqui, tivemos uma ideia de como os colonizadores europeus viam o mundo na época. Por que nós estamos, no caso, mostrando esses exemplos? Porque a linguagem cartográfica pode nos mostrar as mudanças que as imagens vieram se alterando ao longo do tempo, adquirindo novos conhecimentos e também, com as descobertas, os mapas também foram sendo melhorados. Tá? Então, até agora, nós temos mapas praticamente perfeitos, porque eles são analisados, são catalogados por satélite. Mas isso é um pouco mais adiante, tá? A nossa aula é sobre potências hegemônicas europeias. Tá? E a cartografia, assim como a escrita, e a língua, assim como os signos, corresponde às formas de domínio do homem ao longo dos séculos.
Elas marcavam a visão do mundo pelo europeu, principalmente pelos portugueses e espanhóis. Bom, a nossa primeira parte encerra-se agora. Passaremos então para o tema propriamente dito no segundo vídeo, no vídeo 2, tá? Como a hegemonia europeia se concretizou no mundo. Então a gente faz uma pausa nesse e volta para o vídeo 2. Um abraço e até lá!